Bom dia, minha gente, bem-vindo, bem-vinda a esse devocional. Hoje nós vamos focar no fermento dos fariseus e dos saduceus, ou seja, as fofocas, as regras, as tradições humanas que as pessoas impõem sobre o Evangelho de Jesus. Jesus falou: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E depois que Jesus falou isso, a Bíblia explica uns versículos depois. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Ou seja, o fermento dos saduceus e dos fariseus é o ensino deles. Jesus está dizendo para nós: tenham cuidado com as regras que as pessoas impõem sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, mandam as pessoas cumprirem regras que talvez pareçam ser sábias e santos, mas na verdade foi invenção humana. Estamos falando sobre as tradições das igrejas. E às vezes, quando temos tradições e regras e usos específicos na igreja evangélica, às vezes parecem ser santos porque têm uma certa santidade por volta delas e parece que são aconselháveis, mas é mais triste quando fazemos com que sejam regras. E claro, tem muita gente que acha que os costumes e os usos nas igrejas evangélicas são sábios, mas não influenciam na salvação. E mesmo as pessoas sabendo que esses costumes são bons, mas não são essenciais para a salvação, às vezes nós ficamos tão acostumados com esses costumes que começamos a acreditar, talvez subconscientemente, que são regras e que é pecado não cumprir essas regras. E nós temos que ter cuidado para não impor regras sobre o Evangelho de Jesus. Por exemplo, uma dessas tradições é: não pode fazer yoga. Ok, tudo bem, eu entendo isso, porque dizem que vem das tradições passadas que não eram cristãs, mas também ajuda muito com o equilíbrio. E, por exemplo, eu fiz prótese do quadril nos dois lados e eu tenho problema com equilíbrio. E alguma coisa como yoga ou algum exercício muito leve que ajuda com o equilíbrio me ajudaria muito. Claro, eu não estou fazendo isso, mas me seria útil. E temos outras regras como o uso de brinco, o uso de maquiagem, praia, uso de determinadas roupas, posições sexuais, filmes, televisão e até brinquedos. Ou seja, nós podemos ter todas essas regras para nos ajudar a viver em santidade, mas quando nós colocamos essas regras em primeiro lugar e esquecemos das coisas que contam, por exemplo, a misericórdia, amar o nosso irmão, a oração, o nosso relacionamento com Jesus, buscar a face do Senhor, ler e estudar a palavra de Deus. Essas coisas são muito mais importantes do que essas regras que, na verdade, Jesus chama de fermento dos fariseus e dos saduceus. Nós, hoje em dia, temos muitas tradições nas igrejas evangélicas brasileiras. Temos muito menos aqui na Europa, tanto na Inglaterra quanto em Portugal. E é muito importante não trocar o poder de Jesus, o poder daquilo que ele fez na cruz, com as nossas tradições e as nossas regras, porque essas tradições e essas regras nos distanciam da sociedade e nós precisamos ser luz do mundo. Nós precisamos ser parecidos com eles fisicamente para eles poderem ver a diferença em nós, e essa diferença é a luz de Jesus Cristo brilhando através de nós, através das nossas palavras, através das nossas ações, através do nosso amor. Isso aí é muito importante. E às vezes as tradições e os usos das igrejas podem agir como barreira que impeça a nossa luz de brilhar. E Jesus estava falando especificamente sobre a tradição de lavar as mãos antes de comer. Gente, minha pergunta para você é: faz mal lavar as mãos antes de comer? Não, até é bom, é boa ideia lavar as mãos antes de comer. Mas Jesus estava falando que eles trocaram o poder de Deus, a palavra de Deus, pelas tradições deles, mesmo sendo boas. Então, talvez seja
uma boa ideia você evitar de fazer yoga ou você não ir na praia. Talvez seja boa ideia, mas Jesus está dizendo que cuidado com essas tradições. O nosso problema hoje em dia é o nosso foco. Temos que focar na palavra de Deus, naquilo que Deus fala, na palavra dele e obedecer a palavra de Deus em vez de seguir as traduções de a mulher só usar a saia e que não pode usar calça, por exemplo. Ou não pode usar tatuagem. Isso aí são tradições que Jesus avisa para termos cuidado com essas coisas. Amém? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, ó Deus misericordioso, Deus fiel, Deus justo, Deus maravilhoso. Obrigada, Santo Deus, pela tua palavra. Obrigada, Senhor Jesus, pelo teu aviso para conosco, para nós termos cuidado com as tradições e com os usos e os costumes que existem hoje em dia. Nos ajude, Senhor Jesus, a entender isso com sabedoria. Nos ajude, Senhor, a não seguir essas tradições. Nos ajude, Senhor, a sempre caminhar na presença do Senhor Espírito Santo. Que o Senhor Espírito Santo possa operar em liberdade nas nossas vidas, sem termos regras, usos, costumes, tradições. Oh, Santo Deus, tua palavra é poderosa, tua palavra é fiel e é maravilhosa. Venha nos lavar com a tua palavra e com a verdade do Evangelho. Nós pedimos, Santo Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho.